Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer ao Fórum das Águas pelo convite de participar aqui dessa reunião, falando um pouquinho sobre a situação hídrica do Distrito Federal. E eu quero agradecer também a CEDU, a equipe aqui, o Mário, um colega, um amigo, pelo convite, né, e todo estímulo para estar aqui falando um pouquinho sobre a situação hídrica do Distrito Federal. Eu que vou passar. Eu fiz esse roteiro de apresentação, uma pequena contextualização sobre o Cerrado, o DF, as 3 bacias hidrográficas do DF, falar um pouco da demanda hídrica, disponibilidade hídricas e os estudos, vários estudos que o Mário até já citou alguns, que a gente tem que considerar para fazer esse planejamento de ordenamento territorial. Então, primeiro, o Distrito Federal, ele se localiza no coração do Cerrado, que é essa área em vermelho ali no mapa, e essa região do Cerrado, ela tem uma importância grande porque ela contribui com água para 8 regiões hidrográficas do Brasil, conforme o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? E aí, nesse mapa, a gente vê ali naquele ponto aqui, ó, Bacia do São Francisco, a Bacia do Tocantins-Araguaia e aqui a Bacia do Paranaíba. E nesse pontinho aqui, a gente pode dar um zoom e verificar que a gente tem o nosso Distrito Federal, com as 3 bacias. A leste, a Bacia do Rio Preto, ao norte, a Bacia do Maranhão, e essa grande mancha central são os afluentes do Paranaíba no Distrito Federal. Falando um pouco da Bacia do Rio Preto, a gente tem que ela se localiza a leste, é a nossa bacia escolhida para ser a grande bacia agrícola. Aí dentro a gente tem agricultura altamente tecnificada, a gente tem altas taxas de produtividade, especialmente de grãos, né? 299 pivôs centrais funcionando, tem bacias críticas, como a bacia do Extrema e do Rio Jardim, mas a gente tem uma coisa interessante, que é uma autogestão dos sistemas. Os próprios irrigantes, eles se organizam em grupos de irrigantes, aqui são os grupos de irrigantes da bacia do Ribeirão Extrema, e eles estabelecem as regras de utilização da água, quando capta, quanto vai captar. E assim eles vão fazendo essa gestão e minimizam um pouco o efeito da crise hídrica, porque são bacias críticas, e todo ano tem problema de estresse hídrico nessa bacia, na bacia do Rio Jardim. Tem um problema aí, a população que vive nessa bacia ainda é rarefeita, né? Tirando o Planaltino, que está lá em cima, que tem uma parte dela que está na outra bacia. A gente tem que as residências das fazendas se abastecem com poços artesianos ou poços manuais, e também a gente tem uma questão importante, que é o café sem troco, que é uma região que era uma agrovila e que está passando por um acelerado processo de urbanização. E aí a gente tem que olhar, porque é uma bacia muito crítica para a gente ter cidades se instalando aí. A bacia do Rio Maranhão, na região norte do Distrito Federal, ainda é a nossa grande fronteira natural, né? Muito rica em recursos naturais, em fauna, flora, cavernas, minerais. A gente tem as empresas que exploram minerais, aí, principalmente a Votorantim, né, que explora o calcário, né? Nessa região, tem um potencial de ecoturismo, turismo na natureza muito grande, mas ela tem problema. As comunidades que moram nessa região, elas sofrem problemas de saneamento, tanto água, esgoto e resíduo sólido, né? Abastecimento muito feito por poços, tem falta d'água, muito nessa época agora, a gente sempre escuta que está faltando água em uma ou outra rua, né? Problema de drenagem, com alagamento em 2 regiões, o Queima-Lençol e o Alto da Bela Vista. Quando chove bastante, tem problema de alagamento. E a coleta de lixo deficiente. Então, é uma região que tem um dos maiores PIBs e também tem muita miséria instalada aí. A bacia dos afluentes do Rio Paranaíba no DF, aquela grande mancha central, é a principal bacia que tem a maioria dos núcleos urbanos, né? Quase todas as RAs têm um pedaço aí dentro dessa bacia. A gente tem aí também os 3 principais reservatórios de abastecimento público, Descoberto, Santa Maria e o Lago Paranoá. A gente tem conflitos de abastecimento com irrigação em vários pontos, como no Pipiripau, no Descoberto, né? A gente tem
O Lago Paranoá, que além de ser um símbolo da cidade, né, ele é um corpo d'água de uso múltiplo e que também gera seus conflitos, como, por exemplo, a geração de energia com a diluição e agora com a captação. Então, é um manancial que a gente tem que ter muito cuidado. Ele está abaixo da região da Serrinha do Paranoá, na Ponta Norte, e tudo que se planeja para aquela região vai impactar a região do Lago Paranoá. Bacias críticas, como o Pipiripau descoberto. Eu peguei essas fotos, são fotos de ontem. A jusante do canal do Rodeador, lá em Braslândia, ontem estava assim, o nível da água baixo, a água já não corria, né? E ali a crista de uma barragem, onde a água não chega mais na crista. Então, é essa situação hídrica lá na bacia, no Alto Descoberto, onde está o Rodeador. Falar um pouquinho da demanda hídrica, né? Esses dados eu tirei do livro A Experiência da Crise Hídrica do Distrito Federal, foi uma publicação da ADASA, coordenada pelo Jorge Werneck, né? Então, eu tirei algumas informações de lá. Algumas podem estar um pouco desatualizadas, mas, no geral, o cenário ainda permanece muito semelhante. Então, a gente tem que, desses 400 milhões de metros cúbicos, 55% são destinados ao abastecimento e os 45% para irrigação. Os outros usos são consumos pequenos, né? Não vai impactar muito nesse gráfico aí. Então, a gente tem lá um consumo per capita, em 2018, era 150 litros por habitante. Eu tenho informação de colegas da CAESB que hoje já está em 132 litros por habitante, o que é bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o crescimento populacional. Então, isso aí fica uma coisa pelas outras, né? Não afeta muito. Uma demanda hídrica de 220 milhões, dependendo do momento de pico de consumo, a vazão captada se aproxima da capacidade instalada na empresa, no saneamento, né? E, com a inauguração do Corumbá 4 esse ano, a CAESB tem uma autorização para captar até 1.400 litros por segundo, e hoje ela capta 800. Né? Tem essa reserva, que seria uma população até 2038, se não me falha a memória. A irrigação, na área irrigada estimada de 25 mil hectares, maioria lá na Bacia do Rio Preto, né? Produção de grãos, 6 mil metros cúbicos por hectare por ano, e hortaliças, 3.500 metros cúbicos por hectare por ciclo, totalizando uma demanda de 180 milhões de metros cúbicos de água. E a capacidade máxima instalada para a captação seria de 20 mil litros por segundo. Bom, aí, falando da demanda hídrica, né, eu peguei também do livro da crise hídrica, né, esses mapas do DF mostrando, aqui do lado de cá, água superficial, do lado de lá, água subterrânea. Então, aqui em cima, as outorgas emitidas pela ADASA para a captação de água superficial, né? E aqui embaixo, a vazão outorgada. Esse mapa aqui é interessante a gente ver, porque quanto mais vermelho, maior o volume outorgado, né? Então, a gente vê que aquela região leste aqui da Bacia do Rio Preto já está bem, vamos dizer assim, está bem saturada. Aqui o Parque Nacional, a Bacia do Santa Maria, lógico, porque tem captação de água para abastecimento, tem uma captação grande aqui, e a Bacia do Descoberto, que tem também a questão da captação para abastecimento. Nas outras, a gente tem também captação importante, na própria Bacia do Rio Preto, né, com as irrigações, aqui, mas ainda não estão numa situação tão crítica como essas outras bacias, né, que todo ano elas são muito demandadas para atender os diversos usos. E, em termos de vazão outorgada, a gente vê a água subterrânea, desculpa, lá em cima, as outorgas, são muitas outorgas, mas, geralmente, as outorgas não são muito altas, né, são pequenas, como assim, por exemplo, ali na região do Lago Oeste, que tem uma concentração muito grande, né, geralmente a vazão outorgada é baixa, né? Mas a gente tem casos importantes, como São Sebastião, onde todo o abastecimento da população é feito por poços artesianos, né? E nesses outros locais onde tem essa cor marrom, a gente tem também poços, geralmente para abastecimento. Não tem um uso de água subterrânea grande para uso industrial, por exemplo, ou agrícola.
geralmente é para uso nas residências, né? Agora, a disponibilidade hídrica. Eu trouxe também do livro esses 2 mapas mostrando a rede de monitoramento da DASA e da CAESB. Do lado de cá, as estações que medem chuva, e de lá, as estações que medem a vazão, né? E a gente vai ver as figuras agora. Nessa primeira lâmina aqui, a gente tem a distribuição de chuva, né? A distribuição de chuva, essa aqui é uma série histórica de 79 a 18, acho que são 39 anos, né? Então, observe, quanto mais escuro, maior a pluviosidade, maior a quantidade de chuva. Tem esse gradiente aí de leste para oeste, onde os menores valores estão lá no leste, e à medida que vem para o oeste, para essa região aqui, sudoeste, aumenta bastante. Isso em 39 anos. Ali eu peguei um mapa só da crise hídrica do ano de 2015 2016, mostrando como isso mudou. Observe que o azul mais claro está mostrando que choveu de 800 a 900 milímetros. Olha como fugiu aqui dos 1.400, 1.200, 1.500 ali. Olha como fugiu. E aqui embaixo, na região oeste, a gente diminuiu bastante, mas ainda está mantendo ali os 1.200, 1.300. Isso é entendido como uma consequência das chuvas do ano anterior, que foram melhores, né, e conseguiram fazer a recarga dos níveis do lençol freático, que vai liberando gradativamente a vazão para alimentar a água superficial, né? Então, na crise hídrica, o primeiro ano foi assim. No segundo e do terceiro, o que ajudou foi a regulação entrando, né? Diminuindo as outorgas, principalmente da CAESB, não emitindo novas outorgas, né? E mantendo o controle do nível de reservatório, que chegou naquela época até 5,5%, né? Que foi assim, assustador. E chegou porque houve ações da regulação, né, da agência reguladora, restringindo essas outorgas. E esse outro aqui é uma comparação da precipitação dos 3 anos, aqui eu só trouxe um, mas tinha mais 2 mapas, né, em relação a esse de cima. Então, a gente observa aqui o seguinte, que nessas áreas que estão mais escuras, significa que a quantidade de chuva desviou mais do valor histórico do que outras mais claras. Então, a gente, aqui, por exemplo, foi mais ou menos 30% de perda, que deixou de chover 30% nessas regiões mais escuras. Então, o que causou isso? A gente fala, foi a chuva? Foi, mas a gente não pode esquecer que a gente tinha um El Niño atuando aí, como a gente tem esse ano, né? Então, isso é um trabalho de monitoramento contínuo e de planejamento de ocupação também, né? A segunda lâmina aqui, a gente está mostrando as vazões. Do lado de cá, a gente tem também a vazão média de 2009 a 2018, ou seja, de 9 anos, e lá a gente tem o primeiro ano da crise hídrica e aqui o segundo. Então, observando que também tem esse gradiente, aqui no caso, nessa transversal aqui de Nordeste para Sudoeste, né? Tendo as maiores vazões aqui, como eu falei, essas vazões aqui se devem à liberação de água subterrânea para alimentar as águas superficiais, porque no ano anterior teve um bom registro de chuva, né? E ali, ó, observa que a Bacia do Preto e a do Maranhão, ela teve vazões muito pequenas, né, em relação aqui embaixo. Quando a gente começa com a regulação entrando e alterando o sistema, a gente começa a ver uma pequena alteração do comportamento do mapa de vazões. E nesse aqui, a mesma coisa, mesmo a leitura anterior. Quanto mais escuro, maior a perda, né? Que é ratificado lá por esse aqui, por as áreas, né, que tiveram vazões menores e também chuvas menores, como a gente viu no outro mapa. Está acabando. Outros documentos que a gente viu. O Zoneamento Ecológico Econômico, que o Mário já falou, chama atenção para esse primeiro aqui, que é o risco de perda de área de recarga, que são essas áreas mais escuras, né? Todas essas áreas aqui são as áreas que são áreas de infiltração, geralmente interflúvios, né? Que são os platôs onde a água infiltra, e que também é a área escolhida para se implantar a cidade, para impermeabilizar.
Então, isso é uma questão séria que tem que ser muito bem tratada no planejamento de ordenamento territorial, né? E os outros também, inclusive, tem áreas que juntam três ou quatro riscos no mesmo lugar, como, por exemplo, aqui, ó, risco alto, lá também e aqui também. Junta 3 riscos ecológicos grandes, então é uma área extremamente sensível, né? O de lá, esse mapa de lá que está no ZE, é o mapa do grau de comprometimento das vazões outorgáveis para a diluição da carga orgânica, ou seja, onde a gente joga nossos efluentes, né? Então, a gente já observa aqui, ó, o Melchior, que hoje é um rio de classe 4, ou seja, ele recebe muito efluente, já perdeu está com dificuldade de depuração, então aí tem que ter intervenções. Você adensar mais ainda, vai piorar mais ainda a situação do rio. E a gente tem, como candidatos a ser futuros Melchior, a bacia do Alagado aqui, Papuda, Ribeirão Sobradinho, né? Que são classe 3, e está caminhando, se não houver investimento em melhoria do tratamento, um programa de reabilitação da bacia toda, melhorias hidroambientais, a gente vai ter esse rio se transformando num Melchior no futuro. Outros documentos do ZE, né, o mapa da grilagem, que tem tudo a ver com isso. Os planos de gerenciamento integrado de recursos hídricos, o plano de recursos hídricos do Paranaíba, que é novo, o Estatuto das Cidades. Então, essas informações todas estão lá, à disposição do planejamento territorial. Plano diretor de água e esgoto da CAESB, que também a gente olhou, né? Então, aí eu peguei esse mapa do plano de recursos hídricos só para destacar as áreas de proteção de manancial. Por quê? Porque no plano diretor de águas e esgotos tem um indicativo para criar uma APM do Lago Paranoá, já que a CAESB tem outorga para tirar 2,8 metros cúbicos por segundo do Lago Paranoá. E tem mais novas diretrizes para os bairros novos. Ressalta-se que os parâmetros de ocupação definidos no PDOT deverão sofrer alteração, haja vista não considerar o Lago Paranoá como um dos principais mananciais de abastecimento de água. Isso é uma responsabilidade desse PDOT, revisar as diretrizes de ocupação da região, porque a CAESB está captando água para abastecer a cidade. O setor Taquari também, coloquei aí, área de sensibilidade ambiental grande, né? A região ali, geologicamente falando, é uma região que tem um dobramento, onde você tem quartzito com material mais mole, ardósia, e isso permite a formação de bolsões de água, que depois afloram com a pressão e são nascentes. Por isso que a gente acha tantas nascentes na serrinha. Então, é uma área sensível que tem que ser bem planejada, porque o impacto da extinção das nascentes vai reverter aonde? No torto. A vazão que a serrinha contribui para o torto é em torno de 37%, e do torto para o Lago Paranoá, 40%. Então, observa bem isso nesse planejamento. E, finalizando aqui, eu ainda destaquei os novos bairros e os problemas, não só de abastecimento, que, em tese, a captação do Corumbá resolveria, mas o problema sério que é o tratamento de esgotos. Todas as nossas ETs hoje já estão praticamente no limite da sua capacidade instalada. E onde que vai jogar esse esgoto todo? Vamos fazer uma ET no São Bartolomeu, vamos exportar para outra bacia, vamos exportar do DF, e isso tudo custa muito dinheiro, dinheiro nosso, né? Lembrando que para cada 100 litros de água, gera-se 80 litros de esgoto. E, para finalizar, o trabalho do professor da UNB, lá de Planaltina, né, que fez um estudo da susceptibilidade ambiental da serrinha, um estudo de geologia e hidrogeologia, e ele encontrou algumas coisas interessantes, como essa que eu falei, da contribuição da serrinha para o torto e para o Lago Paranoá. Destacando que eu achei interessante essa questão da implantação do Taquari 1, que já está lá há algum tempo. Aquela implantação já causou o quê? O secamento dos olhos d'água e a redução da vazão do urubu. O urubu está secando. Tá? Então, é bom a gente acender os nossos alertas. E eu acho que acabou. Desculpa ter passado, mas eu acho que eu tinha que falar as coisas que eu falei. Obrigada. Obrigada.